que traz a você a orientação médica. E o médico homeopata, Dr. Agnello Marcos Correia de Castilho, está conosco. E ele, inclusive, vai responder a você que nos telefonou, que conversou conosco no programa e que pediu que eu perguntasse sobre os teus problemas. Dr. Agnello, boa tarde, obrigada. Boa tarde, Mafalda. E a gente mais uma vez está aqui com satisfação pelo enfoque que você dá nesse programa. Ele tem sido muito útil, não só para nós, médicos, mas para os pacientes também e para as pessoas, para os telespectadores de uma maneira geral. Doutora Agnello, a telespectadora ela quer saber o seguinte, ela gostaria que você respondesse para ela. Ela tem um problema, ela come e ela sente que realmente a comida fica pesada, ela não digere e ela tem muita azia. Ela gostaria de saber se na homeopatia tem tratamento para os problemas gástricos. Pois não, Mafalda. Essa pergunta é uma pergunta até que eu me sinto bem à vontade para responder, porque antes de eu ser um médico homeopata, eu sou um gastroenterologista também. Portanto, eu posso comparar muito bem o tratamento pelos dois sistemas, se é que a gente pode chamar assim, entre alopatia e homeopatia. Mas o que eu diria é que tem tratamento sim. O que ocorre nesse tipo de paciente muitas vezes é que existem certas patologias que elas na realidade elas são mais controladas do que curadas. Por exemplo, o indivíduo que tem uma gastrite ou uma úlcera duodenal, por exemplo, existem tratamentos excelentes alopáticos que fazem com que o indivíduo tenha sua doença controlada. Mas o indivíduo, depois de algum tempo, se ele tiver um fator desencadeante novamente, ele pode voltar a ter todos os problemas novamente. Então, na realidade, essa cura é uma coisa um tanto quanto questionável. Existem pessoas que às vezes têm que passar quase a vida inteira tomando, por exemplo, esses medicamentos mais modernos que são usados nesse tipo de tratamento, como a cimetidine ou a ranitidina, por exemplo, que às vezes a pessoa toma quase que pelo resto da vida, ou tem que estar sempre tomando esse tipo de medicamento. Então, o que eu poderia dizer é que o que existe de interessante dentro do tratamento homeopático é que o tratamento homeopático ele é muito útil também na fase em que a gente está procurando controlar o fator do estresse ou da ansiedade ou do desequilíbrio da pessoa que faz com que a pessoa tenha problemas digestivos. E muitas vezes esses pacientes são acompanhados e são submetidos a exames sofisticados nesse aspecto, como endoscopias, ultrassonografias e exames radiológicos, e às vezes não se constata nada nesses pacientes, mas eles têm aquele sintoma de azia, de desconforto, de refluxo gastroesofágico, e esse tipo de problema muitas vezes só pode ser controlado quando a gente consegue o controle do desequilíbrio emocional ou do desequilíbrio pelo estresse que esse indivíduo tem. E nesse aspecto a homeopatia é muito útil, eu tenho usado muito nesse tipo de situação. A outra telespectadora, ela relata o seguinte, ela tem muitas escamações nos pés, chegando inclusive a ficar em carne viva. Ela já fez vários exames e os pés ficam com uma crosta amarelada. Ela gostaria de saber se há alguma indicação do que possa ser isso e se a homeopatia tem algum medicamento que possa resolver esse problema dela. Pois não, Mafalda. Esse tipo de problema, para a gente poder dar um parecer, isso só vendo mesmo. Isso aí a paciente precisa se submeter a uma consulta. Mas existe sim dentro da homeopatia tratamentos para afecções como essa, que são afecções da área dermatológica, né? É o tipo de situação que só por esse tipo de pergunta, como a telespectadora colocou... Está muito generalizada. É muito generalizada, não dá para falar o que é ou como pode ser o tratamento. Mas existe, a pergunta se isso pode ser tratado pela homeopatia... Pode ser, é lógico que a gente precisa ver para poder dar um parecer definitivo, mas essas afecções tipo descamações de pele ou mesmo patologias até como patologias por infecção, por fungo, alguma coisa assim, que pode ser o caso dessa paciente, podem ser tratadas sim com um tratamento homeopático também. Emagrecimento, remédio sem receita a longo prazo, faz mal? Faz, e faz muito mal, inclusive, porque... de uma maneira geral, não só esse tipo de problema, mas qualquer outro tipo de tratamento que é feito sem um acompanhamento médico, sem um critério maior,
pode fazer mal. Inclusive, a homeopatia é às vezes muito confundida por causa disso, porque muito tratamento que é feito de maneira leiga, que é feito baseado em uma orientação de uma pessoa leiga, é catalogado ou é identificado como um tratamento homeopático. Isso, na realidade, não é homeopatia. Quando alguém vai num local e compra uma determinada erva que é bom para uma determinada coisa, isso não é homeopatia. E quando um indivíduo também vai numa farmácia homeopática e fala que tem, por exemplo, um determinado tipo de dor e recebe um remédio que pode ser até homeopático e toma para isso, isso também não é homeopatia. Isso é uma homeopatia muito superficial e que geralmente não dá certo, na maior parte dos casos. É por isso também que muitas vezes é atribuído muito à homeopatia o fato dela ser muito, vamos dizer assim, muito lenta nos tratamentos, o que também não é uma verdade. Ela pode ser lenta naqueles casos de evolução lenta nos casos crônicos, mas em tratamento de casos agudos ela é uma medicina rápida e eficaz. Então, esse tipo de coisa não deve ser confundido. E o tratamento, principalmente em emagrecimentos com remédios que inibem o apetite por tempo muito longo, é um tratamento que pode ser, inclusive, muito danoso para o paciente. Porque o paciente ele fica tendo uma vida artificial com relação ao seu apetite, e quando ele não vai ficar tomando esse remédio o resto da vida, quando ele tem que parar de tomar esse remédio, o efeito rebote às vezes é muito pior, e o indivíduo às vezes fica muito mais gordo, mais obeso do que ele estava antes de entrar nesse tipo de uso de medicamento. Então, um alerta: é perigoso esse tipo de uso de medicamento sem a prescrição médica e o medicamento de emagrecimento que faz a pessoa não ter fome por tempo prolongado também é um tipo de tratamento leigo muito perigoso que não deve ser feito. Obrigada, doutor Agnello. De nada, Mafalda, e mais uma vez foi um prazer estar aqui no teu programa respondendo às telespectadoras. A gente agradece a contribuição que os nossos convidados trazem ao programa em Medicina Preventiva e Informativa. Doutor Agnello vai levar um pacote de lamen. Lamen é o macarrão da Nissin. Lamen